A casa onde eu cresci não existe mais. O pé de abacate foi cortado e cimentado. O reboco na sala, em formato de onça pintada, foi revestido, escondido. Sem fotografias, esse lugar existe apenas na minha memória. Deu espaço a uma casa moderna, portão eletrônico, fachada com luz indireta. Dizem que um rio passa embaixo da Rondon Pacheco, que edifícios foram construídos em cima de brejos, que visitar a UFO, a universidade, era um convite a se sujar de barro, que existia um cachorro-quente no centro que recendia quilômetros de distância. A cidade é palco para uma das maiores performances da modernidade. Os prédios dançam em direção ao céu enquanto conquistam o horizonte urbano. E tá tudo... Na verdade não tá. Derrubar casa, construir prédio, arranhar o céu, esquecer a história da terra. A memória está sujeita à morte se não for registrada. No meio do caminho morava a sua história. Não sei se você sabe, Uberlândia foi durante mais de 30 anos distrito de Uberaba, né? Era um distrito que não tinha uma terra que era nada fértil, né? Você não tem nenhuma ligação, com a vinda da estrada de ferro no início do século XX, final do século XIX, início do século XX. Uberlândia era aquela típica cidade do interior, né? Em que existia uma área central, uma área central muito dinâmica, né? Os bairros eram bairros perceptíveis, as periferias ainda não eram tão extensas como hoje, né? As pessoas viviam assim, em relações com os vizinhos, era um mundo muito diferente de hoje, né? Mas tinha uma pujança, né? Um crescimento já econômico que era perceptível. A universidade é criada em 1968, em 76 ela é federalizada, então você tem um conjunto grande de professores que vêm de fora e de alunos. Junto a esse momento, você tem também um processo de industrialização muito intenso na cidade, né? Com a vinda de multinacionais como a Souza Cruz, a Fujiwara Stato, a Daiwa Têxtil. Tinha o Rei Massas, tinha várias fábricas de balas, de chocolates, como a Erlan, balas princesinhas, a bala imperial, que eu me lembro, Curtumes. Então existia mesmo uma dinâmica, né? Lógico, a própria localização da cidade dentro desse contexto do interior, e essa localização também intermediada pelas rodovias, ferrovias, o aeroporto, que é isso que acaba construindo essa localização. E um outro fator muito importante também, que a gente não pode deixar de destacar, foi a modernização da agricultura, quando com o Estatuto da Terra, né, que cria novas relações, outras relações de trabalho no campo, há uma expulsão desse trabalhador, e esse trabalhador vem para a cidade. E ao mesmo tempo, há a chamada Revolução Verde, que traz novas sementes, maquinário, um outro tipo de uso da terra, que modifica muito. Porque aí você tem um movimento muito grande há uma transição demográfica, né? Do campo para a cidade. E também de cidades da região para cá. Mas na década de 60 você tinha 3 lotes desocupados para um ocupado. Isso hoje que a gente chama de Santa Mônica, todo ocupado, todo verticalizado, era um grande cerrado, né? Que eles lançaram, salvo engano, eu acho que eu nunca esqueci esse número, num único ano, em 1966, a urbanizadora Segismundo Pereira, 29.500 e tantos lotes. Então, o Santa Mônica foi sendo ocupado. Hoje é o bairro mais disputado da cidade, né? Hoje é uma cidade que você tem várias centralidades, não é? Eu costumo dizer para os alunos que até o século XX a vida era na área central, né? A vida noturna, todo mundo vai para lá, são os bares, os encontros, as boates, todas essas coisas. Hoje o aluno chega aqui no Santa Mônica, ele vive aqui. Se a gente for pensar em espaço, não tinha esse problema. Se a gente pensar na década de 50 e 60, o que mais a gente tinha era o espaço para essa cidade crescer. Mas Uberlândia sempre foi uma cidade extremamente moderna.
É uma cidade que ela tem planejamento urbano desde sempre, uma cidade que ela se inspirava nesses grandes centros, né? A cidade jardim, como ela era chamada. Então tem toda essa questão, né, desse planejamento, e que o edifício ele é como se fosse um divisor de águas, assim. A partir do momento que, mesmo sem uma necessidade real de multiplicar o solo urbano, mas eu verticalizo para mostrar que eu sou uma cidade à frente do tempo. A verticalização começa em meados dos anos 50, há projetos muito interessantes para a cidade, e a arquitetura e o urbanismo eram diferentes naquele período, porque esse prédio tinha multiuso, então ele tinha vários tipos de apartamento, ele tem sobrelojas, ele tem um uso comercial embaixo, né? Ele não tem essa característica que vocês nasceram nela, né, do prédio de apartamentos, com os equipamentos. E aí, quando você começa a verticalizar, se a gente for olhar a história, esses primeiros prédios da cidade, eles eram extremamente grandes. Você tem plantas de 150, 190, 300 metros, e aí que você reproduzia. O que essas famílias mais importantes elas tinham de espaço na casa, você traz para o prédio. Os edifícios do centro, que eram considerados para alta renda na cidade, até mais ou menos 75 não tinha garagem. Por quê? Você não tinha carro na cidade. Era muito raro você ter carro. Aí vem o Guiomar, ali na Praça da Bicota, e aí já põe uma vaga de garagem, que já foi assim, um divisor de águas. Hoje você vai vender um desses apartamentos do centro de alto padrão com uma vaga de garagem, ele fica extremamente estacionado. É uma coisa que hoje, pré-requisito para vender um apartamento nessa cidade, espaço gourmet. É uma coisa que trouxe, né, esse processo de modernização trouxe isso. Aquele espaço de convivência da área do salão de festa, da churrasqueira coletiva, ela sobe para sua sacada. Esse início dessa verticalização está localizada no centro, né? São os grandes empreendedores que faziam parte da elite local que vão construir esses edifícios. O edifício Tubal Vilela, que ele era um grande empreendedor imobiliário naquele período, constrói o prédio Tubal Vilela, que é uma grande mudança. O prédio do Hotel Presidente daquela época, um prédio de 15 andares para aquela cidade, quem que ia vir na cidade para fazer o quê? Quando a gente vai pensar em verticalização, a gente tem que pensar em vários aspectos. Por exemplo, a verticalização ela só foi possível, né? Quando a gente fala em verticalização, vamos pensar em edifícios com mais de 10 andares. E aí ela só é possível por causa da eletricidade, porque se a gente for pensar no final do século XIX, a gente já tem edifícios, mas de até 4 pavimentos, mais ou menos, que é o lance de escada que é aceitável, vamos falar assim. E aí quando a eletricidade ela fica difusa, você traz também o elevador. Quando você traz o elevador, você muda a concepção de verticalização, porque aí o céu é o limite. Uberlândia sempre foi uma cidade que buscou a modernidade. A gente tem a presença dos edifícios verticais aqui desde a década de 50, mas 60, 70 a gente vai perceber um boom na cidade. E o edifício Chames, ele é muito simbólico, relevante para a década de 70, eu diria. Além de estar localizado no principal ponto da cidade, que ainda hoje, né, a Tubal Vilela é o cartão de visita. A cidade cresceu, se expandiu, criou outros espaços, mas a identidade da cidade está aqui. E o Chames, ele acaba sendo um edifício representativo da arquitetura internacional, que é o que a gente chama da arquitetura moderna dos anos 60, 70, que vai vir, né, com uma influência muito grande da América do Norte, aonde os edifícios serão trabalhados muito em estrutura metálica e muito espelhados, né, em vidro. Obviamente que esses edifícios apresentam problemas ambientais, né, se a gente for pensar nessa leitura hoje. Mas naquele momento, esse tipo de arquitetura representava o que há de mais moderno e tecnológico. Então, uma cidade que quisesse se apresentar, né, dentro desse roteiro do moderno, da tecnologia, da inovação, ela acabava tendo que ter esses símbolos representativos. A planta do Chames, ela veio, eu brinco que ela vinha para afrontar, né? Porque eram apartamentos de 530 metros,
E aí, você olha no jornal, fala lá marmoraria, porque você tem muito essa questão nessa década, né, de você trazer o mármore como luxo, não tem outra palavra. O edifício Chames, ele surge de uma parceria de uns sócios de Brasília, com as lojas americanas, e eles vão construir três edifícios onde vão estar contidas essas lojas, né? Um em Uberlândia, Brasília e Fortaleza. O de Uberlândia é muito interessante, que foi lançado, né, em 1977. A princípio, esse edifício, que teria 21 pavimentos, a ideia é trabalhar um embasamento. A gente fala de embasamento, quando a gente vê o Chames, é aquele espaço, aquela grande caixa que você tem embaixo do cone do edifício. Aquele embasamento, que é equivalente a uns 4 pavimentos, ele conteria a lojas americanas, e sobre ele nós teríamos terraço e mais 16 pavimentos com apartamentos residenciais. E mais acima, né, por último, a cobertura. Esse lançamento, apesar de ter sido bastante movimentado, ele não pegou muito em termos de venda, porque você tinha uma grande concorrência aqui nessa área de edifícios residenciais. O 16º andar era uma área que, quando foi construído por ser os construtores libaneses, fizeram uma área para eles se divertir, almoçar, jogar baralho, né, confraternizar, porque até então o prédio ia ser um prédio residencial. Então a intenção de muitos deles era residir aqui e ter essa área separada para eles ter o lazer deles sem ter que sair para a rua. E essa área, quando ele transformou em comercial e diminuiu os 5 andares, ele manteve ela. Mesmo se virando comercial, ele manteve ela, e ela acabou funcionando aí uns 10 anos. Aí acabou alugando, teve uma boate, aí criou muitos problemas para o condomínio, né, porque ficava a noite toda em um prédio comercial, então aconteceu de tudo aqui que você imaginar, né. E aí, a partir do momento que a boate acabou tendo que fechar, não conseguiu mais, junto à prefeitura, renovar esses alvará, foi alugado para um restaurante. Aí ficou mais uns 2 anos, um restaurante, era um ponto bom de encontro, bem familiar, bem gostoso. O edifício Chames, em Uberlândia, ele representa esse momento de crescimento da cidade e mesmo da transformação da cidade de Uberlândia em uma cidade polo. E a gente percebe que Uberlândia, ela sempre foi metrópole. Mesmo quando ela tinha 100 mil habitantes, pelo tipo de busca em que ela fazia de construção de uma identidade, de um discurso de modernidade, de busca por inovação. Então, essa construção da cidade, desse imaginário, ele acaba se refletindo nos vidros espelhados do Chames, né? Então, é sol, né? Às vezes, do meio da tarde para o fim da tarde, o sol, do jeito que bate, ele reflete, ele entra aqui no apartamento, sabe? A minha leitura de estar lá em cima, e quando eu levo os estudantes, é completamente cinematográfica, Os Anjos sobre Berlim, do Wim Wenders, entendeu? Né? Aqueles homens mais velhos, de sobretudo, que estão então pairando, né, sobre a cidade, só as crianças que vêm. Eu vim para Uberlândia, eu prestei o concurso em 1988 e um ano antes eu tinha vindo para cá. E vim para participar de um festival de artes do Departamento de Artes, que o Instituto de Artes até hoje faz, esse festival de artes. Era um período que, de certa forma, a gente estava rediscutindo a cidade, leituras da cidade, imagens da cidade, o papel da história da cidade, né?
E exatamente naqueles dias que eu vim aqui em 87, estava tendo o quê? A festa do Largo do Rosário, né? A festa do Congado. Então aquilo foi uma maravilha, porque foi um contraponto para mim muito forte, né? Porque ao mesmo tempo que eu estava vendo essa cidade, esses edifícios altos, todos muito chamativos, e o corre-corre do centro da cidade, né? Como uma cidade mesmo contemporânea, né? Foi um alumbramento, né? Inclusive pela própria etnia. Subir no Chames, para mim, é algo de uma elevação. Eu acho que é um lugar, assim, dentro da cidade que dá uma outra dimensão de escala humana para a gente, de estar lá e começar a olhar para todos os lados, sabe? E às vezes a linha do teu pé, imaginariamente, ela tá indo, está alcançando algum ponto da cidade, né? Porque não é uma cidade, né? A morfologia da cidade, ela não é tanto de montes, montanha e etc. Né? Então, para mim, dá uma coisa de elevação mesmo. É muito legal a gente fazendo as pesquisas nos jornais, porque o jornal antigamente era o Instagram hoje, né? Todos os burburinhos e chamadas, então ele foi extremamente comentado. Quando ele foi inaugurado, mesmo depois da mudança do projeto, a questão da escada rolante foi um divisor de águas, teve festa na cidade, com presença de políticos, pessoas influentes, porque você ia inaugurar uma escada rolante. Ou seja, você ter um símbolo, um edifício vertical, e a importância da verticalização é porque as cidades, nesse momento, elas precisam de elementos verticais para demonstrarem que é uma cidade que entrou na era do progresso. É uma busca de identidade, de simbolismo, de progresso, do discurso da modernidade. Quando ele foi transformado em salas comerciais e escritórios, foi bastante procurado e é um endereço muito importante, né, por estar no centro da cidade e pelo seu próprio simbolismo, né? Então o edifício Chames tem essa importância aí simbólica e de marcar também, de datar, né, um período na cidade de Uberlândia. Essa torre tem 173 salas. São salas grandes de 50 metros, salas de 25 metros e salas menorzinhas de 20 metros. Cada andar tem uma composição de uma grande, uma pequena e 10 médias, padronizada com a mesma metragem. E a ocupação é aí normalmente acima de 90%, né? Depois, no início, quando a gente pegou, veio melhorando. E hoje a gente tem uma ocupação aí de 90%, 95%. Tem muito pouca sala disponível para locação. Essa forma de trabalho do edifício, ele acaba refletindo algumas rupturas, né? Que ao mesmo tempo que você tem a sensação que ele é redondo, você percebe que ele se rompe, né? Então, é muito expressivo, né? E naquele momento também, na década de 70, você buscava trabalhar a ideia do vidro espelhado para refletir também todo esse espaço urbano. Lembrando que Uberlândia tem um céu maravilhoso e que o reflexo do céu da cidade nesse edifício de manhã cedo ou no final da tarde é fantástico. Desta janela, né, sozinho, olhar a cidade me acalma. Isso é verso de Wally Salomão, né? Maravilhoso, né? Musicado pelo Macalé, né? Eu gosto da composição volumétrica, porque é o Chames, é o sólido do Hotel Presidente, é também a parte mais fechada da caixa
das lojas americanas, né, que também faz parte, né, que faz parte do mesmo edifício. Então essa composição prismática, sabe, que para mim é muito bonita. Ter me mudado aqui para o centro, já está fazendo 21 anos, foi depois da minha ida para a Bahia, para Salvador, né, para fazer o doutorado. E lá eu morei no centro, né? E quando eu voltei, Guilherme Slove tinha ficado no apartamento que eu morava, ele e a Roberta. E ele falou, Lu, fica aqui. Eu falei, não, fiquem vocês aqui. Cara, eu quero morar no centro da cidade. Entendeu? Eu quero morar no centro porque eu gostei muito da experiência de ter morado lá em Salvador, no centro da cidade. Não sei, eu queria abrir uma janela e ver um outro pedaço da cidade, né? Que não fosse assim o território do trabalho, mas que era um plano de expansão também. Então foi uma predileção mesmo, um pouco essa coisa da downtown, sabe? Pelo charme, pela decadência, pela vivência, pela história, né? Uberlândia, por ter sempre sido uma cidade de espírito progressista, de busca de inovação, trouxe um grande problema para a cidade, que é justamente a relação com a preservação do seu patrimônio. O edifício ele deve passar assim, por um processo de revitalização mesmo. Hoje, infelizmente, ele ficou muito obsoleto, porque ele ficou sozinho. Assim. Hoje a gente tem escritórios em prédios extremamente modernos. Se a gente for pensar no que é o UBT, hoje para a cidade. Então, assim, eu acredito muito nesse processo. Assim, eu sou uma pessoa que eu adoro o centro e eu sou super a favor de tudo que é de revitalização e de tudo que traz essa vida de novo, né, para esses lugares. Se a gente pensar em Uberlândia e pensar no mundo, né, esse edifício tem que ser preservado, ele tem esse simbolismo, essa presença, ele está em pleno uso, né, numa localização excelente. Mas a cidade de Uberlândia, ela cresce, tem crescido desordenadamente, tem ampliado muito seu perímetro urbano, tem apresentado muitos problemas, né, urbanísticos ambientais. A virada do século XX para o XXI traz um pouco do enfraquecimento das instituições e um fortalecimento da iniciativa privada. E aí dentro disso você está sempre colocando que tem que flexibilizar a lei. Só que poucos perguntam, vai flexibilizar determinada lei para atender a quem? Né? Uma cidade é coletivo, então tudo quando a gente discute, fala de plano diretor, esse tipo de coisa, é pensar que nós estamos falando da cidade na sua íntegra. Né? Que essa cidade já chegou num patamar de crescimento que agora não tem mais como frear nada disso. Eu acho que há mudanças demográficas, né? A mulher saiu para o mercado de trabalho, o número de filhos diminuiu, o filho hoje é uma grande despesa para a família, né? Porque antes ele era força de trabalho. Na zona rural, quanto mais filho, mais gente para pegar na enxada, mas isso muda completamente. Então, essa dinâmica demográfica, ela vai mudar. Você não vai ter aquela, é a cidade de 1 milhão de habitantes, é o paraíso, não. Não dá mais para viver aquele ordem e progresso, não dá mais para viver a cidade jardim, não é nada disso, é uma cidade real mesmo, né, como são as cidades. E o que a gente tem hoje, por exemplo, nesses estudos urbanos, né? Nós temos um mundo que é urbano, ele não existe. Estamos passando por um processo de uma sociedade em rede, né? E que isso pode mudar muito daqui a um tempo, a gente tem visto aí essas mudanças, se essas mudanças vão rebater a nossa vida total, ninguém sabe, né? A gente está tendo outros problemas em função disso. Mas essas grandes aglomerações são novo desafio do mundo. Uberlândia está num planalto fabuloso, um plano muito interessante.
a cidade também pode crescer com muita facilidade. Mas isso, se não vier acompanhado, né, de uma infraestrutura urbanística ambiental bem trabalhada, e aí quando eu falo isso, os córregos que nós temos, o nosso rio Uberabinha, as nossas matas, nós temos que criar parques e espaços de área verde. A cidade será, eu vejo o futuro de Uberlândia, o futuro da cidade será o que ela construiu hoje. Porque com as nossas mudanças climáticas, se ela não buscar trabalhar um pouco mais a ideia de sustentabilidade, né, enquanto espaço, não será nada.